Visão de Sucesso, com Eliomar Freitas. Oferecimento, Ilha Nova Imóveis, 62-3087-5057. Olá, tudo bem? Bom dia, muito obrigado pelo teu carinho, muito obrigado pela tua audiência sempre. Visão de Sucesso está no ar, na TV Goiânia, Band para todo o estado de Goiás, canal aberto 11.1 e canal fechado NET 519. Hoje, com muito prazer, eu vou levar para você um especialista em audição. Você está ouvindo bem? Está escutando bem as pessoas? Ele é Dr. Carlos Henrique, fonoaudiólogo, uma profissão incrível que cuida da nossa vida, e hoje é uma homenagem em vida. Eu criei o programa para isso, em 98, para que você possa entender a importância da trajetória de todos nós. Doutor Carlos, bem-vindo à Visão de Sucesso, muito obrigado pelo carinho. É uma honra ter você no nosso programa hoje. Eu quero agradecer a tua confiança, muito obrigado. Muito obrigado você, Leomar. Me sinto muito honrado pelo convite, de estar participando do programa Visão de Sucesso, programa, que fez muito sucesso no Nordeste, e agora já está fazendo muito sucesso aqui no Centro-Oeste brasileiro. Então, me sinto muito honrado pelo teu convite. Espero contribuir um pouco, falar um pouco aqui dessa parte auditiva, para trazer para os teus telespectadores um pouco do meu conhecimento. Nós temos uma pergunta que, quando eu criei o programa, foi baseado na história do meu convidado, é sempre um convidado especial. O teu sucesso pessoal e profissional, a tua trajetória foi de muito trabalho ou você é homem de sorte? Eu vou te responder essa pergunta, Leomar, da seguinte forma. Eu acho que Deus tem um propósito muito grande na vida de todos nós. Então, antes mesmo da gente nascer, a gente já tem aquela trajetória designada por Ele. Então, tudo que acontece na minha vida, o que vem acontecendo na minha vida, eu digo que é tudo realmente um propósito de Deus, porém com uma ressalva. Ele também diz, na Bíblia, que a gente tem que fazer a nossa parte. Então, o meu sucesso realmente é muito trabalho, muito esforço, é arregaçar mesmo as mangas e correr atrás e fazer o melhor. Eu amo o que faço, então eu tento fazer o meu melhor, dar o meu melhor para poder dar uma qualidade de vida para o meu paciente. Então, eu não vejo isso como sorte, eu vejo realmente com muito trabalho e muito esforço. Quando a gente é jovem, adolescente, queremos brincar, não pensamos muito no futuro. Quando você era um adolescente, lá em Caruaru, você já imaginava ter o futuro? Qual era o teu sentimento? Olha, eu nasci em Caruaru, Pernambuco, mas toda a minha vida realmente eu morei em Recife. E eu não tinha assim, esse pensamento de trabalhar jamais assim, na área de saúde. Meu pai ele é advogado, então ele sempre queria que os filhos seguissem a profissão dele. Então eu não tinha realmente nenhuma perspectiva de trabalhar na área de saúde. Sendo que eu acho que realmente, como eu te falei agora há pouco, Deus ele vai dando os desígnios. Então, durante a minha infância, a minha adolescência, eu era um garoto assim, um pouco diferente dos outros. Eu já tive muitas responsabilidades desde cedo. Então, os meus avós maternos, eu era o neto mais novo aí de uma linhagem de mais de 40 netos, então eu já cuidava deles com meus 11, 12 anos, levar para médico. Então, eu acho que esse carinho que hoje eu tenho pelos meus pacientes mais idosos, eu já adquiri lá de trás. Então, tudo isso contribuiu para que realmente eu pudesse desenvolver hoje a minha profissão da melhor forma possível. Você é fonoaudiólogo, isso é muito importante falar sobre isso. E o sentimento de ouvir bem é maravilhoso e falar bem é fundamental. A audição é uma inclusão social, doutor Carlos Henrique? Sim, com certeza. Então, a gente vê que o paciente, seja criança, adolescente, o idoso, quando ele é privado da audição, ele realmente termina ficando um pouco excluso da sociedade. Então, se a gente pega o idoso, ele vai ter um isolamento, porque se ele não está ouvindo, ele não vai interagir com as outras pessoas. Se ele está, é o que eu pego no consultório, se a gente pega um idoso que está com a privação auditiva, ele vai entrando realmente no isolamento, ele vai ficando nos cantos, nas reuniões familiares, ele vai concordando com o que vai falando com ele, pode ser o que for, porque ele não está entendendo ali o que está sendo falado para ele. E isso também, quando a gente pega também na infância, principalmente as crianças em idade escolar,
realmente ele vai tendo sim essa privação, porque ele vai tendo uma dificuldade de aprendizagem porque não está ouvindo direito. Só quero informar a sociedade que eu vou explorar bem o Dr. Carlos Henrique aqui, que ele é um especialista, de todas as formas. Primeiro, de que forma você começa a perder a audição? É importante falar sobre isso, porque muita gente comete erros de ouvir música alta e não percebe que esse é um processo muito lento. Eu queria que o senhor pudesse explicar didaticamente, até porque nós estamos, neste domingo, para o estado de Goiás, cuidando das pessoas com carinho, e como especialista é importante orientar as pessoas. Certo. A perda auditiva tem diversas causas, né? Então, assim, quando a pessoa começa a perder a audição, né, muitas vezes não é percebível, né? A pessoa começa a não compreender bem, não entender bem o que as pessoas falam, começa a aumentar o volume da televisão, né? Começa as pessoas terem que repetir 1, 2 ou 3 vezes para que a pessoa possa entender. Isso vai trazendo um estresse familiar muito grande, porque as pessoas do convívio terminam tendo que falar mais alto, e isso a pessoa que não ouve bem vai ficando um pouco estressado porque não está compreendendo bem, né? E às vezes até a gente brinca um pouco no consultório, que os pacientes ele pensa que eu sou surdo, porque fica gritando comigo, mas realmente porque vai perdendo essa capacidade de entender. No primeiro momento, a pessoa vai tendo a dificuldade de entender o que as pessoas falam. Então é a queixa, eu ouço, mas não entendo. Muitas vezes isso vem acompanhado de zumbido no ouvido, né, que é um apito, né, que vai se manifestando de várias formas, né, de várias tonalidades. Então, isso vai fazendo realmente com que haja um processo social muito complicado, né? Se a gente pega realmente o adolescente, hoje a maioria dos adolescentes, eles escutam músicas em níveis de intensidade muito alto. Então, isso nesse primeiro momento, né, muitas vezes ele não vai sentir, né, uma perda de audição, mas isso com o envelhecimento natural do órgão, né, quando esses adolescentes começarem a entrar na terceira idade, muitos deles vão ter problema auditivo, por escutar esses sons muito altos. Qual a importância de não usar o fone de ouvido? Muita gente usa o fone de ouvido direto para tudo e não percebe que o ouvido é sensível, muito sensível, e a sensibilidade tem que partir de você. É importante falar sobre isso, né, doutor Carlos? Sim. As células auditivas, né, então, não é que não possa usar o fone de ouvido, né, é a exposição contínua ao uso a níveis elevados que podem se acarretar uma perda de audição, né? Então, o recomendado é usar uma quantidade de horas menor, porque realmente tem adolescentes que usam o dia todo, não só adolescentes, adultos também, que usam muito o fone do ouvido, e essa constância, ela pode sim acarretar uma perda de audição. E, claro, às vezes a gente não consegue mesclar em que altura, então, eu posso usar, né? Então, na maioria das vezes, dependendo até da música, o que a pessoa está escutando, a tendência é você aumentar muito esse volume. Então, é um volume moderado, né, e uma exposição menor para que isso não vá acarretando um envelhecimento precoce da célula auditiva. Eu vou te falar agora sobre algo importante. Por exemplo, as pessoas vêm no teu consultório e realmente estão com dificuldade de ouvir. A partir do momento que você coloca o aparelho auditivo lá, quanto é a emoção de ver uma pessoa abrir o olho de felicidade, né, brilhar para a vida e perceber que, a partir de hoje, por exemplo, você vê que a pessoa está sendo incluída socialmente na família, entre amigos. Como é que você percebe isso na tua vida? Qual a tua importância para perceber que isso vale a pena para as pessoas viver com qualidade? Leomar, foi o que eu te falei, não tem preço, né? Eu acho que por isso que eu amo o que faço, né? Então, desde a época da faculdade, isso no segundo período, eu já comecei a trabalhar, a estagiar com a parte auditiva. Então, foi isso, aquilo que eu disse, não, é isso que eu quero, né? Apesar da fonoaudiologia ter suas diversas áreas de importância, né, em algumas outras clínicas que eu atendo, eu termino fazendo esse diagnóstico nas outras áreas de fala, linguagem, né, da própria motricidade orofacial, mas realmente o que eu amo fazer é a parte auditiva. Como você bem me perguntou, então, quando a gente chega um paciente ali com uma perda de audição, que nunca usou um aparelho, então ele está privado daquela estimulação, né, é uma pessoa triste, porque ele não está escutando. Então, muitos eu já me emocionei junto com o paciente. Você colocar o aparelho, quando você regula o aparelho, o paciente ele fica muitas vezes parado. Eu até teve alguns pacientes que eu perguntei, você está sentindo alguma coisa?
Não, eu estou escutando o barulho do ar-condicionado, eu estou escutando minha esposa falando, sua voz está limpa, está boa. Então, isso realmente, muitos pacientes chegam realmente a se emocionar quando a gente vai, né? Sempre eu gosto de ir com o paciente num ambiente mais aberto, a gente sai do consultório, vai na rua para ele ver aqueles barulhos que ele não estava ouvindo. Então, isso é muito gratificante, não tem preço. Então, é muito importante. Eu digo que quando o paciente ele sai do meu consultório, ele entra triste e sai feliz, porque ele está ouvindo todos aqueles sons que ele não estava ouvindo. Quem representa Goiânia para você? Fala um pouco de ti. Olha, Leomar, fazem 9 anos que eu estou em Goiânia. Até eu brinco com alguns pacientes, os pacientes dizem, doutor Carlos, se eu tenho saudade lá da praia, não quer voltar para o Recife, eu digo, olha, Goiânia tem me proporcionado muitas coisas boas. Eu digo que realmente eu cresci, né, profissionalmente em Goiânia, com muito trabalho, muito esforço, os primeiros anos muito difíceis, mas o estado de Goiás eu acho que me abraçou de uma forma tão boa que eu realmente devo muito a esse estado, amo esse estado, né, apesar de ser pernambucano, eu digo, já tenho 2 filhos que são goianos, então já enraizou, né? Então eu digo muito, apesar de toda a família ser de Recife, eu digo que hoje Recife é o passeio, né? Você reencontrar a família, poder ali ter momentos bons, mas realmente eu gosto muito e estou muito feliz em Goiânia. A fonoaudiologia faz parte da vida das pessoas de maneira muito clara. A partir de quando a pessoa deve buscar um fonoaudiólogo? Muitas vezes a pessoa já procura, não do ponto de vista preventivo, né? Já procura para realmente quando está instalado ali a patologia. Eu digo que, principalmente na minha área, né, a audição, igual a você faz exames rotineiros, né, para ver como é que está a sua saúde, a audição teria que ser incluído nisso. Então, da mesma forma que você vai no cardiologista para poder ver como é que está o coração, você deveria que realmente fazer uma audiometria para ver como é que está a sua audição. Então, realmente, isso teria que mudar esse raciocínio de só procurar quando realmente já está com o problema, e sim procurar para realmente começar a prevenir esse problema. A tua empresa está localizada onde, Goiânia? No setor aeroporto, né, na Avenida Dr. Esmerino Soares de Carvalho, que é a antiga Avenida Z. A gente fica bem em frente à Clínica São Camilo. E, como se diz, nós estamos no coração da saúde, né? Então, principalmente como a gente atende muitos pacientes do interior, então a nossa localização realmente privilegia esses pacientes que vêm para resolver realmente o problema. Só para esclarecer para a sociedade, é importante, vou te explorar um pouco mais sobre essa questão de ouvir bem. O idoso vai perdendo naturalmente a audição, doutor Carlos? É importante falar sobre isso para que as famílias entendam qual é a convivência necessária e viável, mais saudável entre a família e os idosos. A perda auditiva, né, existe a presbiacusia, que é uma perda gradativa da audição devido ao envelhecimento natural do corpo, né? Nem todas as pessoas vão ter perda auditiva. Então, isso começa lá pelos seus 40 anos, a pessoa que tenha, o organismo que tenha predisposição a perder a audição, ele já vai começar ali a ter algumas dificuldades, como eu te relatei no começo, principalmente de começar a ter dificuldade de entender um pouco o que as pessoas falam. Existe na prática um diagnóstico da consulta e depois você realmente entende o que o paciente está passando, o que ele tem. Como é que é o teu contato inicial com o teu paciente? É importante falar sobre isso, porque as pessoas merecem o nosso carinho, o nosso respeito. No primeiro momento, Eleomar, a pessoa quando está, né, como a gente falou agora há pouco, a pessoa já vai procurar quando está realmente com a perda auditiva instalada, ele procura o profissional otorrinolaringologista, né? Então, o otorrino vai fechar ali o diagnóstico da perda auditiva e daí sim que vai encaminhar para nós, audiologistas, fazer a seleção, a indicação, a adaptação e o acompanhamento desse aparelho auditivo. Então, nesse primeiro momento, o otorrino que realmente vai dar o diagnóstico. Tanto que eu recebo muito paciente que nos procura, né, para poder ver essa questão auditiva. Então, muitas vezes o paciente já vem com esse diagnóstico pronto, para daí sim a gente dar início a esse processo reabilitativo, né? Então, quando o paciente nos procura que não tem o diagnóstico, nesse primeiro momento a gente encaminha para o otorrino poder ver
que tipo de perda o paciente tem, porque nem todas as perdas auditivas, né, elas são indicativas do uso do aparelho. Tem algumas perdas que o paciente vai ter que fazer primeiro um tratamento medicamentoso ou um tratamento cirúrgico, para daí sim poder, posteriormente, ver se é um caso para aparelho auditivo ou não. Então, nesse primeiro contato mesmo de fechamento diagnóstico, é o otorrino que faz esse diagnóstico. Qual é a vida útil do aparelho auditivo, para que as pessoas entendam que tem que ter um pouco de cuidado também? Sim, é o que eu puxo muito dos meus pacientes. Eu digo, olha, não adianta vir a gente selecionar, testar, o paciente adquirir aquele aparelho e achar que resolveu o problema. O segredo de uma boa adaptação de um aparelho é o acompanhamento. Se o paciente não faz o acompanhamento, ele pode comprar um aparelho básico, ele pode comprar um aparelho top de linha, ele vai realmente, às vezes, até deixar de usar por um simples ajuste que precisa ser feito no aparelho. O aparelho ele não tem validade. A validade do aparelho é indeterminada, né? A gente sugere, né, até alguns estudos têm, em relação a isso, que o paciente faça uma troca de um aparelho a cada 5 anos. Até pela mudança da tecnologia, os aparelhos eles vão sendo lançados, então eles vão vir com recursos que o anterior não tinha, para exatamente proporcionar uma melhor qualidade auditiva. Se eu pego um aparelho, né, antigamente que era analógico, ele fazia muito barulho. Né? Ainda tem esses aparelhos no mercado, tem alguns aparelhos que são híbridos, né? Ele já tem essa mudança. Então, pacientes que usavam essa tecnologia anterior, eles relatavam que o aparelho fazia muito barulho, porque eles amplificavam tudo ao mesmo tempo. Ruído, barulho, fala, então não tinha aquela diferenciação para o paciente poder ter uma qualidade sonora melhor. Hoje, como todos os aparelhos são 100% digitais, então a qualidade, o paciente ele praticamente ouve como ele ouvia antes de perder a perda de audição, de ter a perda de audição. Então, realmente, vai depender muito do cuidado que o paciente tem com o aparelho. Eu tenho um paciente que tem o mesmo aparelho auditivo há 7 anos, está funcionando bem, está atendendo ele. Já tem outros pacientes que, às vezes, com 1, 2 anos, tem que trocar o aparelho. Eu fico muito feliz de ter criado o Visão Sucesso 98, doutor Carlos, para ouvir histórias como a sua, e mais de 6.000 pessoas já estiveram no Visão Sucesso. Para isso, entender que cada profissão tem a tua importância, tem o seu amor e o carinho por quem está desenvolvendo. Uma pergunta para você. Desde bebê, a mãe pega um cotonete e começa a limpar o ouvido da criança. E aí vai, esse processo até a pessoa morrer e por aí vai. Existe um detalhe importante, a cera do ouvido. Qual a importância de tirar a cera do ouvido e deixar a cera no ouvido? Muita gente usa tanto cotonete que pode ferir a tua orelha, lá, o ouvidinho, e passar mal. É importante, eu quero esclarecer muita coisa com você aqui, doutor Carlos, porque são detalhes importantes do nosso dia a dia. A cera, Leomar, ela é uma proteção. Então, o nosso ouvido, ele tem a cera exatamente ali para proteger contra até a entrada, às vezes, de objetos estranhos, de insetos. Então, o ouvido ele tem que ter cera, né? Então, tem muitas pessoas que têm, eu digo que é uma mania, de estar com o cotonete ali limpando o ouvido direto, né? É o que os otorrinos falam, né? O paciente tem que limpar o ouvido com o cotovelo, ou seja, ele não vai conseguir limpar o ouvido. Então, a orientação não é que não possa usar o cotonete, você não pode introduzi-lo tanto no canal auditivo. Então, você vai limpar mesmo mais a parte superficial. É tanto que eu oriento ao paciente, lógico, tem alguns pacientes que têm uma produção de cera maior. Esses que têm uma produção de cera maior, às vezes eles têm que passar em otorrino a cada 3 ou 6 meses para fazer uma limpeza com o profissional, né? Mas em casa, após o banho, você pega a toalha, limpa essa parte mais externa, né, da orelha externa, o cotonete, você vai mais nessa parte introdutória. Se você coloca o cotonete em todo o canal auditivo, você muitas vezes pensa que está limpando a cera, você está empurrando. Então, realmente, o cotonete você usa mais superficialmente. E na criança é importante, é preciso usar cotonete na criança? Você tem filhos, 3 filhos, lindo, tua família é maravilhosa, é preciso usar na criança? Olha, sim, da mesma forma, né, do adulto, você vai usar mais superficialmente, né? Então, a cera, ela começa a ter a produção ali desde bebê, né?
Sendo que, e também muitos bebês ainda tem também o restinho da secreção mesmo, do líquido do parto, tudo. Então isso às vezes fica no canal auditivo, mas o próprio canal auditivo ele expulsa. Então vai limpar mesmo a parte superficial e não introduzir tanto no canal auditivo. Perguntas rápidas para você. Gratidão e ingratidão, como é que você vê esses sentimentos? Olha, gratidão sempre, né? Eu acho que em qualquer fase que a gente passa na vida, os meus primeiros anos aqui mesmo em Goiânia foram muito difíceis. Jamais eu vou dizer que eu sou ingrato com A, com B ou com Deus. Eu acho que tudo foi um aprendizado, né? Gratidão sempre, sempre, porque só em a gente acordar, a gente ter o ar que respira, a gente poder levantar, caminhar, desenvolver nossas funções, é agradecer sempre. E a ingratidão? Ingratidão, como eu te falei, nunca. Ingratidão, eu acho que a pessoa ser ingrata, eu acho que a pessoa tem um coração ali fechado mesmo com as coisas. Então, ingratidão eu acho que é uma palavra que não vale no meu vocabulário. Como é que você define teus medos e a tua coragem? Olha, coragem eu acho que tem que ser sempre, né? Eu, quando realmente pretendo fazer uma coisa, quando surge algo novo, né? Claro, tudo você tem que pensar, você tem que estudar, mas coragem você tem que sempre ter, né? Porque sem coragem a gente não vai alcançar nosso objetivo, nós não vamos ter sucesso. Então, coragem, com certeza, é uma coisa que todos nós temos que ter sempre. E teus medos? Medo, eu acho que faz parte da nossa vida, né? Então, a gente tem que passar por cima deles, né? Então, quando vem realmente o sentimento de medo com alguma coisa ou com algo, a gente tem que enfrentar mesmo para poder realmente passar por cima dele. Profissão, amigos e família. Qual a importância na tua vida desses três detalhes que movem a sociedade? Olha, Leomar, primeiramente família, né? E eu quero até abrir um espaço, né? Falando agora em família, que eu digo que realmente o que eu sou hoje, né? Eu devo totalmente à minha família, eu até me emociono um pouco, porque a trajetória foi muito difícil. Então, lá no começo, antes mesmo de fazer a faculdade, trazendo agora já para o ponto de vista profissional, as dificuldades foram muito grandes, né? Foi uma fase que eu peguei os meus pais com uma dificuldade financeira tremenda, né? De achar que eu não poderia nem fazer uma faculdade, né? Agradeço a minha irmã, que realmente ela me deu uma força muito grande. Ela e o meu cunhado deram um apoio total, não só financeiro, como emocional, o que fez com que realmente eu conseguisse ter êxito, né? A minha esposa, meus filhos, gratidão eterna, né? Eles que são combustível para poder realmente eu desenvolver o meu lado profissional. Profissão, eu amo o que faço, eu sou grato aos meus pacientes, eu digo que é minha família, né? Eu digo aos meus pacientes que quando eles compram um aparelho, eles estão fazendo um casamento comigo, porque eles vão precisar sempre estar me vendo. Então eu sempre brinco, olha, tem certeza que vai comprar comigo, que vai ter que aguentar minha cara por muito tempo. Então, profissionalmente, nossa, eu sou muito, muito grato a Deus. E os amigos, eu digo assim, tanto a minha família como da minha esposa, né, são todas de Recife. Então, aqui, os nossos amigos aqui são a nossa família. Então, eu agradeço demais a ele. A minha equipe, eu digo assim, que hoje, né, todo o meu sucesso é realmente pela minha equipe, né, meu sucesso profissional. Então, cada um desenvolve sua função da melhor forma possível, não tem dia, não tem horário. A gente realmente, paciente liga do interior, a gente pega o carro, sai daqui, vai lá. Então, não tem isso. Realmente, o nosso nome aqui é já pronto, paciente, profissionalmente em primeiro lugar. Bacana. Uma entrevista exclusiva com o Dr. Carlos Henrique, ele que fica emocionado e faz parte da nossa vida. Nós somos emotivos. Isso, realmente, o mundo é movido a emoções. Eu queria desejar para você muita sorte, que você continue focado no futuro, amando o que faz e respeitando muito as pessoas. O diferencial da vida é isso. Não precisa ser mais. Se você for você, vale a pena. Com certeza, Leomar. Eu agradeço, né?
Foi uma honra estar contigo, né? Eu acho que o programa Visão de Sucesso realmente ele fala do ser humano, né? Indiferente de raça, seja uma autoridade política, seja um artista, seja um profissional liberal. Então aqui você está realmente trazendo uma contribuição para a sociedade dentro de cada área, mas também realmente conhecendo o lado humano, o lado pessoal de cada entrevistado teu. Então eu agradeço, né? Estou à disposição. Então, se você precisar, pode contar comigo. Você realmente é um homem de visão de sucesso? Olha, com certeza, Leomar, porque onde a gente não vê sucesso, a gente faz ter sucesso. Então, realmente, eu me considero, sim, um homem de sucesso. Eu poderia passar muito tempo contigo aqui, horas, falando de assuntos importantíssimos. Outro assunto que eu não posso deixar de perguntar para você, doutor Carlos, tem profissões que o nível do ruído é muito alto, né? Por exemplo, construção civil. Sim. Então, qual a importância de proteger o ouvido, colocar uma proteção no ouvido? É legal falar sobre isso, a construção civil, muita gente fica doente muito antes de começar a trabalhar. Dicas importantes que você possa dar para as pessoas. Então, o uso dos EPIs, né, que é os equipamentos de proteção individual, que inclui o fone, seja o TDAH, que a gente chama, que é aquele que cobre todo o ouvido, ou aquele de inserção, é primordial, porque pense ali que um trabalhador da construção civil ele vai ficar no mínimo ali 8 horas exposta a um ruído, né? Então, se ele não usa esse protetor auricular, né, com o tempo ele vai ter perda auditiva. Hoje no meu consultório, já levando uma outra profissão, que apesar que hoje diminuiu muito porque os equipamentos são menos ruidosos, os dentistas. Então, eu tenho muitos pacientes idosos, né, aposentados, dentistas, que têm perda auditiva devido à exposição contínua que eles tiveram ao barulho, por causa das máquinas. Então, é a mesma coisa na construção civil, motoristas de caminhão. Então, essa exposição contínua, ela vai, sim, em muitos casos, acarretar a perda da audição. Então, a audição, para encerrar, é um elemento fundamental para a nossa vida. Fundamental. Fundamental, assim como eu falei, como a visão. A audição, ela traz uma qualidade de vida, né? Ela traz alegria, a pessoa poder estar participativa na sociedade não tem preço. Então, realmente, a audição é primordial para uma boa qualidade de vida. Qual a tua especialidade objetiva? Eu sou audiologista clínico, né? Eu sou formado em fonoaudiologia, me especializei na parte de audiologia clínica. Desde a faculdade, sempre trabalhei com prótese auditiva, que é realmente a minha paixão, né? Então, realmente eu mexo só, praticamente, apesar de fazer algum diagnóstico nas outras áreas da fonoaudiologia, em algumas clínicas que eu atendo, mas realmente na minha clínica eu faço só a parte auditiva. Conversamos com muito prazer, doutor Carlos Henrique, e você está assistindo Visão de Sucesso, entrevista exclusiva, esclarecedora, durma com ideias e acorde com atitudes. O problema, na prática, nunca é na profissão, é sempre no profissional. Então, a dica é, ame o que você faça. Depois de 6.000 entrevistas, eu quero te confessar que é como se eu estivesse gravando a primeira entrevista na minha vida. Eu sempre vou fazer a próxima entrevista como se fosse a primeira. Vocês amaram o que faz é fundamental, não é, doutor Carlos? Com certeza. Eu acho que, independente da área que você desenvolve, você tem que fazer com amor, né? É o que eu digo realmente à minha equipe. Da recepção ao serviço geral, aos fonoaudiólogos que atendem, tem que amar o que faz, né? Porque realmente a pessoa hoje, nós seres humanos, a gente quer ser bem acolhido, a gente quer ser bem atendido. E quando eu digo na área de saúde, como a pessoa já chega aqui com um problema, mais ainda, ele quer ser bem recepcionado, ele quer ser acolhido. Então, independente da profissão, independente do profissional que você tem que amar o que faz. Porque você amando o que faz, aquele que vai precisar do seu serviço, independente de qual seja, ele vai ser bem atendido, bem acolhido e vai se sentir feliz. Ok. Encerramos a entrevista e, para isso, é fundamental você acreditar no que você faz. Eu digo sempre, Visão Sucesso acima de tudo, é um programa motivacional. Até o próximo domingo. Muito obrigado pelo teu carinho. Sempre TV Goiânia Band, canal 11.1, canal aberto, canal 519. Até lá. Muito obrigado pelo teu carinho. Até lá. Visão de Sucesso, com Eliomar Freitas. Oferecimento, Ilha Nova Imóveis, 62
3087-5057.